Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre figuras de linguagem, só que a gente vai falar sobre as figuras de construção ou figuras de sintaxe. O que são as figuras de construção ou figuras de sintaxe? São aquelas que provocam alterações no enunciado, né? O nome já diz, né? Na construção da estrutura, né? Na sintaxe do enunciado, tranquilo? Então, figuras de construção ou figuras de sintaxe são aquelas que vão promover alterações ao longo do nosso enunciado, tá? Justamente, como a gente já vem vendo desde o início, para poder promover maior ênfase ao discurso, né? Dar maior significado, maior relevância para aquela estrutura. Tranquilo? Eu subdividi aqui com vocês, mais uma vez, pensando nas que são mais importantes, nas que mais usualmente, né, caem no Enem, na UERJ e nos demais vestibulares. Então, pensando em figuras de construção e figuras de sintaxe, a gente tem aqui elipse, zeugma, anáfora, polissíndeto, hipérbato e pleonasmo. Tranquilo? Então, a gente vai começar a falar sobre elipse. O que seria elipse? Pensou em elipse é pensar em omissão de termo ou de alguma estrutura. Normalmente, a omissão de termos, tá? Óbvio que essa omissão é intencional e são omissões sutis. Como assim omissões sutis? São omissões, né, que a gente consegue depreender facilmente por conta do próprio contexto mesmo, tá? Então, aqui eu subdividi entre elipse e zeugma, mas é importante eu ressaltar uma coisa. O Enem, por exemplo, eu já vi casos em que ele coloca elipse e zeugma como sinônimos. De fato, o zeugma, ele é uma ramificação sim da elipse. O zeugma é um tipo de elipse, eu vou explicar já já por quê, né? Então ele considera que elipse e zeugma muitas vezes como similares. Mas eu achei mais interessante fazer essa subdivisão, porque se caso, né, apareça em alguma alternativa zeugma, para que vocês não fiquem assustados e perguntem, meu Deus, que nome esquisito é esse, né? De onde que veio? Então é importante a gente depreender esses dois significados, tranquilo? Beleza, elipse eu vou ter a omissão de um termo dentro da estrutura, sendo que esse termo, ele não foi mencionado anteriormente. Então, eu estou tendo a omissão de um termo, né? Elipse, sofreu elipse, sendo que ele não apareceu em nenhum momento na estrutura. Então, se eu digo, por exemplo, tenho duas filhas, um filho e amo todos da mesma maneira. Ó, tenho duas filhas, um filho e amo todos da mesma maneira. Percebam, às vezes a elipse, como eu falei, né, é tão sutil que a gente demora, às vezes, até para depreender o que de fato sofreu omissão. Tenho, foquem aí na conjugação verbal. Tenho e amo. O que eu estou omitindo? Eu estou omitindo o meu sujeito, né? Uma elipse de sujeito aí. O sujeito eu, né? Pronome pessoal de caso reto aí de primeira pessoa. Então, eu tenho duas filhas, um filho e eu amo todas da mesma maneira. Esse eu, ele foi omitido intencionalmente. A gente faz elipse o tempo inteiro, certo? Só que é uma omissão assim tão sutil que às vezes a gente não relê o discurso, a gente nem nota. Tranquilo? Então eu tive aí a omissão do sujeito eu nessa estrutura. Outro exemplo ainda de elipse para ficar claro. Comemos uma pizza de calabresa ontem. Ó, comemos uma pizza de calabresa ontem. Foquem no verbo, comemos. Comemos só pode ser o quê? Nós, né? Primeira pessoa do plural. Nós comemos uma pizza de calabresa ontem. Se nós comemos, o que sofreu aí a omissão? Mais uma vez, omissão do sujeito, só que nesse caso de primeira pessoa do plural, né? Omissão do nós, né? Nós comemos uma pizza de calabresa ontem. Só que é tão assim sutil, né? A gente consegue depreender facilmente pelo contexto que a gente acaba não vendo necessidade de escrever um nós, né? Porque já fica muito claro, muito subentendido. Tranquilo? Beleza, então elipse eu tenho omissão de um termo sim, só que esse termo ele não foi expresso anteriormente, mas a gente consegue identificar ele facilmente por conta do contexto, tá? Zeugma.
Zeugma eu vou ter também a omissão de um termo. Só que qual a diferença? Lembrando que o Enem coloca como sinônimos aqui. Eu estou especificando caso apareça o termo zeugma para ninguém se desesperar. Zeugma também é a omissão de um termo. Só que é a omissão de um termo que já foi expresso anteriormente, já foi mencionado anteriormente. A elipse não, eu tenho omissão de um termo que sequer foi mencionado, grafado, né? A zeugma não, esse termo ele já foi expresso anteriormente. Então, se eu tenho assim, ele gosta de geografia, eu de português. O que eu omiti aí? Eu omiti o verbo gostar, né? Ele gosta de geografia, eu de português. Então, aí eu tive a omissão aqui do verbo gostar, tranquilo? Se eu digo assim, na casa dela só havia móveis antigos. Na minha, só móveis modernos. Ó, na casa dela só havia móveis antigos. Na minha, só móveis modernos. O que eu omiti aí? O verbo haver. Tranquilo? Percebam que o zeugma é uma ramificação da elipse, mas é muito mais comum em zeugma a omissão de verbos, né? Em elipse aqui normal, geral, a gente tem uma omissão, um grau muito maior de omissão do sujeito. Zeugma, que é uma ramificação da elipse, só que é uma elipse que já foi a elipse de um termo que já foi mencionado anteriormente, a gente tem aqui mais casos de omissão verbal, tranquilo? Mas que também podem ser facilmente depreendidos no contexto, até porque quando eles já são mencionados anteriormente, ainda fica mais fácil a gente notar o que de fato foi omitido. Mas a gente constrói, a gente realiza elipse aí muito mais do que a gente imagina, tranquilo? Continuando, anáfora. O que é anáfora? Anáfora nada mais é do que a repetição de estruturas, de termos, de expressões no início das construções, tá? Então, seja no início de um período, no início de uma frase, no início de um verso, né? Principalmente quando eu tô falando aí de poemas, de canções, né? Porque é um recurso aqui que pode ser muito usual para dar mesmo mais coerência, mais ritmo ali à estrutura, tá? Então, um exemplo clássico que eu tenho para vocês de uma canção do Tom Jobim, que creio que muita gente conheça, que diz: é pau, é pedra, é o fim do caminho. Percebam, o que está se repetindo? Ó, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Eu tenho a repetição de que aí? Do verbo de ligação, né? Verbo ser conjugado em terceira pessoa. É, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho. Repetição da mesma estrutura no início aí dos versos dessa canção. Tranquilo? Se eu tenho também aqui agora é o exemplo de 2 versos de um poema do Manuel Bandeira que diz assim: vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria. E aí ele vai continuando boa parte do poema assim: vi uma estrela, vi uma estrela. Então o que está sofrendo a anáfora aqui? O que está sofrendo essa repetição aqui contínua? A expressão vi uma estrela, tranquilo? Então, o que eu quero mostrar para vocês, o que é importante que vocês entendam? Que a anáfora, eu tenho tanto a repetição de um termo, como é o caso do verbo aqui, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho, verbo ser, quanto eu posso ter repetição de uma estrutura inteira, de 2 palavras, de um termo, de uma expressão, certo? Não tem essa regra, desde que essa repetição ocorra no início da estrutura, no início ali da sua frase, do seu período, do seu verso, tranquilo? Beleza. Polissíndeto. O que é polissíndeto? Quando a gente fala de polissemia, a gente também faz isso daqui, né? A gente olha para o prefixo poli, que significa muitos, né? E aí a gente pensa em semia, que dá a ideia de significado, né? Falar de polissemia, som OBS, né, tem tudo a ver com figuras de linguagem, porque é causa e consequência, né? Porque as palavras elas carregam universos polissêmicos, né? E através dessa plurissignificação, que é a polissemia, né, vários significados, a gente começa a trabalhar figuras de linguagem, porque o sentido do denotativo, o sentido cru, como a gente já falou, não consegue dar conta de todas as expressões. Então a gente precisa de uma linguagem figurada para abraçar essa pluralidade, né? Essa plurissignificação das palavras, tranquilo?
Voltando aqui, polissíndeto. Poli, assim como em polissemia, dá a ideia de muitos, né? Síndeto, aqui me dá a ideia de conectivo, certo? Então, polissíndeto é a figura de linguagem que eu vou expressar vários conectivos, né? Vou ter vários conectivos na mesma estrutura sintática, normalmente o mesmo conectivo. Muito comum, inclusive, que seja um dos conectivos coordenativos, né? Que a gente vai ver mais pra frente quando estudar as conjunções coordenadas, subordinadas, né? O valor semântico dos conectivos. Mas, maioria das vezes aqui, a gente vai estar trabalhando com conectivos coordenativos, tranquilo? Então, poli, muito, síndeto, conectivo. Polissíndeto é a repetição contínua de um conectivo na estrutura. Exemplos, se eu digo assim, estudei e fiz uma lista de exercícios e mais outra e descansei. Ó, estudei e fiz uma lista de exercícios e mais outra e descansei. O que está se repetindo continuamente aí? O conectivo E, né? Que é um conector coordenativo que dá a ideia de adição pra gente, né? De algo que está acontecendo ali continuamente, simultaneamente. Tranquilo? Outro exemplo, se eu digo Deus criou o sol e a lua e as estrelas e fez o homem e por aí vai. Mais uma vez a repetição do conectivo E. Ah, só ocorre polissíndeto com a repetição do E? Não, mas na grande maioria dos casos, como eu acabei de falar para vocês, os conectivos coordenativos, eles acontecem muito mais enfaticamente nesse quesito aqui do polissíndeto do que qualquer outro conectivo. E o E é um conector de grande expressividade, sim, porque dá essa ideia, né, de continuidade, de rapidez, né, para o discurso, enfim. Então, ele é muito usual. Tranquilo? Então, polissíndeto, muito. Síndeto, conectivo, então muito conectivo na mesma estrutura. Tranquilo? Agora, a gente vai falar do hipérbato. O que é o hipérbato? O hipérbato é a inversão na estrutura sintática. A estrutura sintática normal é o quê? Sujeito, verbo e predicado, né? A ordem normal da estrutura sintática é essa. Mas a gente sabe que tem N construções em que a gente pode colocar o sujeito posposto ou verbo. E aí as pessoas já começam a confundir e pensar, ah, meu Deus, mas está depois do verbo, então é um objeto. Não, nem sempre. Pode ser um sujeito posposto. E aí a gente vê a concordância aí, né? Porque o sujeito ele está sempre concordando com o verbo. Então, hipérbato é a inversão na estrutura sintática. Mais uma vez, tudo intencionalmente. Muito possivelmente para dar mais ênfase ao discurso daquele autor, daquele cantor, do poeta naquele momento. Tranquilo? Então, eu tenho assim, por exemplo, são como cristais as palavras. São como cristais as palavras. Isso não está na ordem direta, né? Qual que seria a ordem direta? As palavras são como cristais. Sujeito, verbo, predicado, tá? Então a estrutura que você tem são como cristais as palavras. Passando, isso é hipérbato. Passando para a ordem direta, as palavras são como cristais. Outro exemplo. A gente às vezes fala muito. Ah, dos meus problemas cuido eu. Percebam, dos meus problemas cuido eu. Eu comecei uma oração aí com preposição, né? Dos meus problemas cuido eu. Qual que é a ordem? Não é a ordem certa, né? Mas é a ordem, qual que seria a ordem direta, tradicional? Sujeito, verbo e predicado. Eu cuido dos meus problemas. Dos meus problemas cuido eu é a estrutura que sofreu o hipérbato. A ordem direta, eu cuido dos meus problemas. Tranquilo? Outro exemplo clássico e que eu acho, assim, excelente, que vem até do nosso hino nacional, né? Não sei se vocês já tiveram essa reflexão em alguma aula de português, se sabem, já pararam para analisar de fato o hino nacional, mas quando a gente pega a estrutura-chave, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Isso eu já vi até em questão de prova. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E perguntavam até qual era o sujeito, né? E teve uma chuva de pessoas que falaram
que o sujeito era indeterminado, porque ouviram. Quem ouviram? A gente não sabe, né? Então, o sujeito indeterminado aí, declinado por causa, né, da conjugação verbal em terceira pessoa, só que não. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas é uma estrutura intencionalmente invertida por hipérbato. As margens plácidas do Ipiranga ouviram de um povo heróico o brado retumbante. Essa é a interpretação desse trecho do hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante, passando para a estrutura direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram de um povo heróico o brado retumbante. Então, o sujeito dessa estrutura não é indeterminado, o sujeito é simples e é as margens plácidas do Ipiranga. Tranquilo? Não! Percebam, até um caso, né, também, se a gente analisar a estrutura de personificação, né, porque as margens plácidas do Ipiranga ouviram. As margens de fato ouviram? Não, quem estava ali nas margens é que ouviu o grito forte, né, do brado retumbante ali em favor da independência. Mas também linguagem dupla figuração aí nessa estrutura, tá? Mas a ênfase maior é para inversão, por isso que a gente classifica como hipérbato, tá? Ah, agora eu entendi! Para finalizar, pleonasmo, uma figura que também sempre, assim, não digo sempre, mas cai com bastante frequência. O que é o pleonasmo? O pleonasmo é aquela repetição que a gente chama de desnecessária, né? A nossa famosa redundância. Você está sendo redundante, tá? Só que a gente tem o pleonasmo, que é completamente, assim, explicável e aceitável, né? Intencional, e tem aquele pleonasmo vicioso, que como a ambiguidade aqui, né? Na verdade é um vício aqui, né? Um vício de linguagem. O pleonasmo normal, se eu digo assim, vivemos uma vida tranquila. Ora, se vivemos, é óbvio que é uma vida, né? E a gente chama até esse caso de pleonasmo semântico, porque a gente está trabalhando com a ideia. Se eu digo, a ele nada lhe devo, a ele nada lhe devo, né? Ou não devo, como que você falaria isso sem ter essa redundância? Não devo nada a ele. Você não precisa dizer, a ele nada lhe devo. Você tá botando aí o ele e ao mesmo tempo tá botando o lhe, né? Que é esse pronome oblíquo aí de terceira pessoa do singular que tem função anafórica que tá retomando o ele, que já foi dito anteriormente. Então você não precisa botar duas vezes a ele e lhe na mesma estrutura, né? Ou uma coisa ou outra. Esse caso aí já seria o pleonasmo no âmbito da sintaxe, tá? Pleonasmo vicioso, que eu acabei de falar, é um equívoco que a gente faz, às vezes até sem notar, tá? Mas é um vício de linguagem, tem que ter cuidado. Não é intencional. Ele é uma ramificação do pleonasmo, mas é aquela coisa que você tem que ter cuidado porque é um vício, tá? Então, se eu digo, vi aquela cena com os meus próprios olhos, óbvio, se você viu, não tem como não ser com os seus olhos, tá? Se eu digo, subir pra cima, entra pra dentro, né? Sai pra fora, hemorragia de sangue, né? Subir pra cima, descer pra baixo, então são clássicos. Isso é pleonasmo vicioso, tá? É um vício de linguagem, não é que a gente não possa usar numa conversa habitual, como a gente usa sem, né, notar. Mas a gente tem que ter cuidado, porque não é de fato um recurso linguístico, né? É um vício de linguagem. Tranquilo? Pessoal, então a gente encerrou aqui as figuras de construção em sintaxe, né? Elipse e zeugma, ambas trabalham com omissão de termos, só que no primeiro caso eu tenho uma omissão de um termo que não foi expresso anteriormente, mas que eu consigo depreender facilmente pelo contexto. Zeugma eu tenho a omissão, só que o termo foi expresso anteriormente, tá? Anáfora, repetição de um termo ou de uma mesma estrutura no início, seja do verso, do período, né, da frase. Polissíndeto, muitos conectivos, repetição enfática de um mesmo conectivo na estrutura, normalmente um conectivo coordenativo. Hipérbato, inversão, né, da estrutura tradicional ali da frase de sujeito, verbo, predicado, a gente inverte essa situação. E pleonasmo, que é a nossa redundância, repetição desnecessária de algum termo, de alguma estrutura ao longo ali do enunciado. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, deem um like no vídeo, ativem o sininho para ficar por dentro de todas as notificações e quando tiver aula nova chegando, tá bem? E é isso, beijo,
A gente se vê, até a próxima!